Olá, seja bem-vindo ao programa Logística em Movimento. Nessa edição, a gente vai falar sobre alguns pilares da indústria 4.0, com a participação do administrador Hélio Meirim, que é coordenador da Comissão Especial de Logística do CRA-RJ. Seja bem-vindo, Meirim. Tudo bem? Olá, Josué. Tudo ótimo. É um prazer estar aqui mais uma vez conversando com você e conversando com os administradores aí sobre esse tema fascinante aí que é a logística. Meirim, a indústria 4.0 é um tema que já é muito abordado já há algum tempo. E ela deve ter alguns pilares específicos, conforme o senhor mesmo defende. Em 2020, a gente tem passado por uma crise mundial, a pandemia causada pelo Covid-19, o novo coronavírus, onde muitas indústrias pararam. E uma das características da indústria 4.0 é a automatização, ou seja, a substituição de seres humanos por robôs que realizam as tarefas que esses humanos fariam. Eu queria que o senhor falasse sobre o contexto da indústria 4.0 dentro desse tipo de situação, desse tipo de crise. Ela ganha agora mais força, se mostra mais importante, ou é o momento de se repensar a participação dos seres humanos? Bom, Josué, só para a gente contextualizar, né, quando a gente usa esse termo aí 4.0, né, é porque a literatura entende que nós estamos no quarto momento. Né? Então, nós já tivemos lá o momento da agricultura, depois nós começamos a ter a mecanização, né? Nós estamos chegando aí no quarto momento, que é o momento da digitalização. E provavelmente, aí, depois desse momento que nós estamos passando, a gente rapidamente vai talvez virar para um quinto momento. Então, eu não me surpreenderia se daqui a pouco a gente estivesse falando na indústria 5.0, né? Eu acho que a questão que nós estamos vivendo agora da pandemia, ela é uma grande aceleradora de coisas que já estavam acontecendo, né? O que é o alicerce aí dessa questão relacionada à indústria 4.0, né? É voltada muito para a questão da digitalização, né? Ou seja, a gente ampliar as possibilidades digitais, e aí a gente tem alguns pilares aí que ajudam a gente a entender isso, né? Internet das coisas, ou seja, os equipamentos vão começar a cada vez mais a se conectar e poder conversar entre eles. Pode colocar como alicerces aí a questão da computação em nuvem, que eu e você já usamos, né? Nós colocamos os nossos arquivos lá em vários servidores da nuvem. Nós estamos falando cada vez mais de uso de impressoras 3D, de óculos de realidade aumentada, ou seja, a indústria 4.0 é muito caracterizada, né, por uso de meios digitais. E aí você falou também da automação. Mas o que eu acho que a gente tem que pensar, José, e a sua pergunta foi muito nesse sentido, mas como é que fica o ser humano nisso tudo, né? A minha percepção é de que, independente do nível de automação ou de digitalização que a gente vai ter, as pessoas continuam sendo o centro de tudo, né? Até muitos autores já começam a colocar que, além dos 9 pilares da indústria 4.0, existe o 10º pilar, que é o mais importante, que sou eu, que é você e que é cada um de nós que está ouvindo. Então, eu entendo que vai demandar de nós, profissionais, uma adequação, né, como já aconteceu em todos os outros momentos anteriores. Então, o artesão teve que se adequar a usar um equipamento, né? Nós também vamos ter que nos adequar. Mas eu acredito muito que as pessoas são e vão continuar sendo por muito tempo o elemento principal desse processo inteiro aí. Com todas essas questões, inclusive, por exemplo, a questão da impressão 3D, onde a gente já conversou sobre esse assunto em outros programas, onde alguém pode comprar um tênis ou algum outro material em um país e ele ser impresso em outro. Isso altera completamente a forma de se fazer logística, né? Museus virtuais, onde as pessoas não saem das suas casas para fazer esse tipo de visita, entre outras questões. Quais conselhos o senhor dá para o estudante da administração e o profissional da administração para que ele possa também estar em movimento, já que a logística não para nunca de precisar evoluir? Eu acho que a dica, Josué, eu vou dar a dica do que eu procuro fazer, né? Ficar atento às coisas que estão acontecendo, né? E ter um sentido aguçado, né?
para entender o que aquele movimento vai causar. Então, vou te dar um exemplo. Essa semana, uma das montadoras de automóveis que a gente tem aqui no nosso país colocou em rede nacional um reclame comercial, um comercial de TV, dizendo que eu, você ou qualquer pessoa que está nos ouvindo vai poder comprar direto o seu automóvel, até aí nenhuma novidade, mas que, a partir de agora, aquele automóvel vai poder ser entregue direto na sua casa. Então, imagina só o que é você entrar no site, comprar um automóvel e receber em casa um automóvel como você recebe hoje um lanche, né, de uma rede de fast food. E aí eu acho que a grande questão é a gente imaginar isso e ver o que vai ser afetado. Então, por exemplo, o que vai ser afetado se isso ganhar escala? Bom, a concessionária, que hoje era o elemento que concentrava a entrega de carro, já não vai mais ter. Porque se a montadora entregar o carro direto para mim, para você, talvez não exija mais a necessidade da concessionária. Ou seja, mudou um pouco a questão logística. Mas então vai vir um caminhão cheio de carrinho lá da montadora e vai ficar transitando pela rua para entregar o meu carro do Josué? Talvez não. Talvez esse caminhão ele chegue em algum lugar e tenha vários caminhõezinhos fazendo esse transporte. Ou seja, talvez a concessionária ela perca esse espaço, mas uma empresa especializada em fazer entregas fracionadas de veículo ganhe esse espaço. E aí a gente pode aqui ficar falando, como por exemplo, mas hoje o Josué vai lá na concessionária para fazer um test drive para escolher um carro. Pode ser que com essa mudança toda, em vez de ter um local físico chamado concessionária, tenha o Meirin, que é um corretor de automóveis, e o Josué vai ligar para ele e ele fala, não, Josué, vou até a sua casa aí com um automóvel para você fazer um test drive. Então, olha quanta mudança, a partir de um simples fato que pode estar acontecendo, pode gerar aí na cadeia logística. Então, o que eu acho é a gente procurar estar atento a esse tipo de coisa e vislumbrar, né, tentar redesenhar o que acontece quando uma empresa fala, olha, eu vou passar a fazer essa entrega direta. Então, é importante a gente estar atento. Outra coisa, José, que eu tenho procurado fazer, e dou dica aí para todo mundo, é a gente estar antenado aí com as tecnologias, né? Então, a gente já vê aí que tem drones, que já tem carros semi-autônomos, tem uma série de coisas aí acontecendo que a gente tem que estar atento, né? Tem que estar sabendo o que vai acontecer e como isso pode impactar na nossa vida como profissional. Então, você citou aí, impressoras 3D. Pô, cara, isso vai mudar drasticamente, né? Então, a gente tem que estar atento e procurar vislumbrar. E a terceira dica que eu dou, Josué, é que a gente não bloqueie a nossa criatividade. Eu, infelizmente, vejo muita gente, né, quando a gente fala assim, olha, vai ter entrega de drone. E aí as pessoas falam assim, não, mas no Brasil o drone não vai funcionar por causa disso, disso e disso. Pessoal, a gente tem que entender que é uma questão de tempo, né? Então, assim, a gente não pode deixar essa situação, falar, não vai acontecer aqui, então não preciso saber. Claro que precisa saber. Então, a gente tem que estar aberto para ver essas novas ideias e procurar fazer o melhor uso delas. E até não só precisar saber, como também, de repente, fazer parte do processo de mudança, né? Porque quem não muda acaba sendo mudado também, não é isso? É verdade, José. Esse é um outro ponto interessante que você falou. A gente está se engajando nesse tipo de coisa. Então, tem vários eventos aí acontecendo no Brasil em que cada um de nós pode se engajar, né, para tentar fazer parte dessa mudança, né, para não esperar ser mudado, ou seja, cada um de nós fazer parte da mudança. Então, nós estamos vendo aí nesse momento aí de Covid vários lojistas, né, procurando fazer venda online, né? Então, eu acho que isso tudo que a gente está passando serviu para acelerar algumas coisas, para que todo mundo faça, pô, cara, eu tenho que aprender a fazer videoconferência, ou seja, todo mundo meio que deu uma acelerada nas coisas. Muito bem, Meirin, muito obrigado pela sua participação. E quem quiser entender um pouco mais sobre todo esse movimento que tem acontecido contigo, como faz? Josué, pode me achar lá no LinkedIn, é só procurar lá Hélio Meirin no LinkedIn, que é uma rede social aí profissional. Pode me achar lá no Instagram também, no @HRM Logística, ou
através lá do nosso site, hrnlogistica.com.br. Vai ser um prazer ampliar essa nossa conversa por esses outros canais. E você também pode conhecer um pouco mais sobre o Logística em Movimento em outros programas que nós já gravamos anteriormente na CRA RJ Play e na rádio ADM RJ. Muito obrigado pela sua audiência, fique bem e, se puder, fique em casa.